Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos começar a disciplina de fitossanidade na forma EAD, fitopatologia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os grupos de agentes fitopatogênicos. Vamos começar a falar sobre os fungos e bactérias que atacam as plantas, tá? Acompanhe. Vamos falar sobre os fungos como agentes de doenças de plantas. Começar por eles. Eles são organismos eucariontes, não sei se vocês lembram da biologia, que são células que apresentam como características principal a presença de um núcleo definido, em que o material genético ele é envolvido por um envelope nuclear. São também aclorofilados, que não tem clorofila, então não faz fotossíntese, são heterotróficos, portanto, eles se alimentam de alguma coisa, eles não produzem o seu próprio alimento, como as plantas, que são autotróficas, se reproduzem sexuadamente e assexuadamente. Os fungos, eles também obtêm um alimento, seja como saprófitas ou como parasitas. Saprófitas é aquela matéria orgânica em decomposição, eles se alimentam, ou como parasitas, eles têm que se alimentar de outro hospedeiro, de algum hospedeiro, para poder sobreviver, no caso, a planta. Os fungos, eles também podem ser benéficos na agricultura. Como, por exemplo, eles podem ser importantes para a decomposição da matéria orgânica, porque atuam na biosfera degradando os produtos orgânicos, devolvendo carbono, nitrogênio e outros componentes ao solo, tornando assim disponíveis às plantas. O caso lá da compostagem que a gente faz é resto de alimentos, de folha, e aí os fungos eles ajudam nessa disponibilidade dos nutrientes. São também produtores de hormônios de crescimento vegetal, como o caso de gibrelinas. Tem os fungos micorrízicos, que favorecem o desenvolvimento radicular e a absorção de nutrientes, que eu vou falar um pouquinho melhor mais na frente. O controle biológico também de doenças e pragas. Aqui é um exemplo nessa foto. Vocês estão vendo aqui um inseto que está atacando as culturas. Ele está sendo parasitado, consumido por um fungo. Então, é um controle biológico. Como também a biorremediação, que é a descontaminação dos solos com agrotóxicos e outros metais tóxicos, que no caso os fungos fazem também. Tem a genética, que é devido ao pequeno tamanho, facilidade de cultivo, de manipulação e curto ciclo de vida, são importantes ferramentas em tipo de pesquisa, como na indústria farmacêutica, para fazer os antibióticos, os ácidos orgânicos, também na indústria alimentícia, na fabricação de pães e bebidas alcoólicas, queijos, cerveja, tem também os comestíveis, cogumelo do sol. Tudo isso o fungo ele atua na agricultura. E, como eu disse também, as biorremediações do solo. Então, é uma técnica basicamente com um processo natural, onde os micro-organismos degradam os contaminantes ambientais em formas menos tóxicas, tá? Tudo isso os fungos fazem e tem uma grande importância benéfica na agricultura. Acabei de falar sobre os fungos micorrízicos, são as micorrizas. O que são essas micorrizas? São associações entre esses fungos aqui e o solo e as raízes das plantas. Então, como é que acontece? É um exemplo de simbiose entre os organismos. O fungo, ele absorve os nutrientes e também a água do solo, absorve os nutrientes e a água do solo e compartilha estas substâncias com a planta. E a planta também compartilha, no caso essa planta aqui, ela compartilha com o fungo parte do alimento produzido na fotossíntese. Então, é um processo de simbiose, porque além de trazer benefícios para ambos, é uma associação obrigatória, isto é, eles não conseguem viver separados. Então, as micorrizas são bem importantes no estudo de solos, na agricultura, por conta dessa simbiose e acaba também o fungo ajudando a planta a crescer e ter mais nutrientes de forma adequada. Vamos falar agora sobre os fungos prejudiciais. Tem os fungos tóxicos, que são aqueles que produzem diversos metabólicos, como micotoxinas, aflatoxinas, aspergílios, entre outras. Tem as micoses, aqui no dedinho, né? Que legal, dos homens e animais, frieira, sapinho, pano branco, problemas respiratórios, tudo isso é causado por fungo, tá? Já os fitopatogênicos, que a gente está estudando mesmo,
são aqueles que acarretam graves consequências à humanidade, capazes de atacar todas as espécies vegetais, todas, 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 não tem para onde correr. Sejam elas fruteiras ou que produzem grãos anuais, todas elas, que são doenças de campo também pós-colheita, que esses fungos podem acometer as plantas. Então, os fungos, eles são pluricelulares. Aqui tem uma imagem para vocês observarem, em que o seu corpo, ele é constituído por dois componentes. Aí tem esse aqui, ó, o corpo de frutificação, que é como se fosse um chapéuzinho, que é responsável pela reprodução do fungo. É aqui que tem os esporos, que são as células reprodutoras especiais, aqui os esporos. E o micélio é a outra parte, né? Então, tem o corpo de frutificação e tem o micélio. O micélio é constituído por uma trama de filamentos, onde cada filamento é chamado de hifa. Tá aqui. Então, cada filamentozinho desse é chamado de hifa e tudo isso é chamado de micélio. E aqui, no caso, esse chapéu, como eu disse, o corpo de frutificação, ele é responsável pelos esporos, que tem a parte de reprodução. Vamos conhecer, então, as principais doenças de fungos fitopatogênicos. Temos a podridão peducular da berinjela, tem esse aspecto feio, né? A planta ela fica machucada, fica preta, necrosada. E tem também a hérnia das crucíferas, causada por esse fungo aqui, ó, Plasmodiopora brassica. Tem a requeima da batata, tá aqui, causada por um fungo muito conhecido, Phytophthora infestas. Ele vem aqui e acaba com o xilema e floema, que são os vasos condutores de água e nutrientes, e a planta ela começa a murchar. Aqui o mildio do alface, tem o fungo Bremia lactucei, e aí também é causada por um fungo, todas essas doenças. O oídio também é uma doença causada por fungo, como também a verrugose. O oídio, ele também ataca várias culturas, como o cajueiro, a manga. A antracnose também é causada por um fungo que causa essas manchas pretas e acaba com os frutos. Aqui são alguns esporos do Coletótrico gloriosporiose, que é causado aqui pela antracnose, né? O fungo que causa a antracnose, o coletótrico. Então, todas essas doenças, gente, são causadas por fungos. Não são causadas por bactérias nem nematóides por vírus, são por fungos, tá? Então, no controle, tem que aplicar, em último estado, no caso, se você não tem mais jeito, tem que aplicar a parte química, aí você utiliza fungicidas para matar fungos. Temos também as doenças de pós-colheita, aqui no mamão, podridão em mamão, também causada por fungo aqui. Isso aqui não causa mal a gente não, mas é bom na hora de comer, né? Dar uma separada, lavar. Isso aqui são fungos fitopatogênicos que atacam as plantas. Aqui também no abacate, antracnose, a podridão da batata que causa aquele cheiro forte mesmo. Quando você vai comprar a batata e tá desse jeito aqui, é causado por um fungo. Outra doença muito conhecida causada pelos fungos fitopatogênicos é a fusariose. Ela ataca o algodão, arroz, o milho, pastagem, seringueira, como também o sorgo. É causado pelo fusário, pelo fungo fusário, e a doença também é conhecida como podridão rosada da espiga, podridão de fusário e podridão dos grãos. Essa doença, ela causa uma podridão de colmo e pode ocasionar prejuízos quando a incidência do patógeno ocorrer próximo ao período de florescimento. Então, se a fusariose vir perto do período de floração, é bem complicado. Esse fungo é relatado em todos os locais de cultivo do milho, principalmente nas regiões quentes e secas, e várias espécies cultivadas são hospedeiras deste fungo, como o arroz, o algodão, o feijão, a soja, o sorgo e o trigo. Quais são os danos que a gente pode observar aqui? Então, sintomas internos caracterizados por uma alteração na cor da medula, que pode variar de esbranquiçada a marrom. Em estágios mais avançados da doença pode ocorrer a quebra do colmo, como vocês podem ver aqui, a quebra do colmo.
Tem também o patógeno, ele afeta os internóides inferiores, podendo atingir também os internóides superiores. Atinge também as raízes e é responsável também pelas micotoxinas, esse patógeno, o fungo. E também ataca os grãos armazenados e causa a morte das plântulas, que são as plantinhas pequenas, as mudas. Esse fungo do solo é capaz de sobreviver nos restos de cultura, na forma de micélio, e também apresenta várias espécies vegetais, como hospedeiras. Aí, gente, frequentemente pode ser encontrada associada à semente. A disseminação dos conídeos, que são os esporos, se dá através do vento ou da chuva. Como é que a gente pode controlar essa doença? Plantio de cultivares resistentes, que é o método mais eficiente de controle. Uma adubação equilibrada para que a planta ela fique saudável, principalmente com potássio, porque na fase de floração é que mais ataca. Então, o potássio deixa a planta mais vigorosa. Uma densidade de plantio adequada também. Então, não deixar as plantas muito pertinho da outra. Deixa uma densidade maior, ou uma densidade menor, no caso, mais afastada. E colheita na hora apropriada para minimizar os danos provocados pela doença. Esses são algumas medidas de controle que a gente pode utilizar para não ter que utilizar os fungicidas, né? Os defensivos químicos. Aqui é mostrando o esquema do ciclo do fungo que causa antracnose. Ele pode atacar tanto o fruto como a folha, o ramo, o bulbo, né? Se for uma cebola ou um alho. Então, aqui, ó, os sintomas. Quais são os sintomas de antracnose em várias espécies? Antracnose do trigo, a mancha no alho, cancro do ramo, necrose das folhas, a vagem fica desse jeito, preta, as lesões nas sementes, lesões no tomate, fica essas pontinhas necrosadas, podridão do fruto e tombamento. Então, a antracnose, ela causa esses sintomas em todas as partes da planta e em várias culturas. Então, é muito difícil realmente, é uma doença muito difícil de ser combatida por conta porque ela ataca tudo. Então, tem que utilizar medidas de controle certas e de forma realmente adequada para poder controlar de forma satisfatória. Porque vai depender qual é a cultura que você vai aplicar aquele fungicida ou então algum outro produto. Finalizamos, então, a parte que a gente fala dos fungos fitopatogênicos, lembrando que a maioria das doenças de plantas são causadas por fungos, mas agora a gente vai falar sobre as bactérias fitopatogênicas. Tem a importância econômica, porque diminui o valor econômico das culturas, porque as plantas elas ficam doentes e é muito difícil de combater, diferentemente do fungo, de uma planta que está sendo acometida por um fungo. A bactéria tem fácil disseminação, é muito mais rápido para a planta morrer. A dificuldade também no controle da enfermidade, como eu disse, e limita muito a exploração econômica de certas culturas. Como vocês podem ver aqui na soja, tem essa bactéria aqui, que ela pode vir a causar prejuízos tremendos em milhões de dólares. Aqui em 1977, por exemplo, teve uma diminuição aqui, ó, um prejuízo de 59 milhões de dólares só por conta dessa doença. Também as bactérias, elas acometem o algodoeiro, o feijoeiro e todas essas culturas que a gente sabe que tem uma grande importância econômica no mundo, no Brasil e no mundo, né? Eu vou falar agora sobre uma doença muito conhecida, que é causada por uma bactéria. A doença, ela é chamada de CVC, que é a clorose variegada dos citros. Ela é conhecida como amarelinho, que é uma doença causada pela bactéria Xylella fastidiosa, que atinge todas as variedades comerciais de citros. Citros é o quê? Limão, laranja, entre outros, né? Na CVC, essa clorose variegada dos citros, as manchas elas são pequenas, como vocês podem ver aqui, ó, são pequenas e amareladas na parte da frente da folha e de cor palha na parte de trás. Em relação ao tamanho do fruto, no pomar afetado pela produção, o pomar cai rapidamente com o avanço da doença e os frutos eles ficam queimados e impróprios para comercialização. Os frutos também ficam duros, pequenos e amadurecem precocemente, podendo perder até 75% de seu peso, fica bem duro.
Então, para comercializar essa laranja aí fica difícil, né? Além disso, uma forma que não há uma forma de controlar a Xylella fastidiosa, é muito difícil. A principal recomendação para o pessoal que cultiva cítrico é a utilização de manejo da doença, baseada em 3 estratégias. Como é que a gente tem que fazer? Tem que utilizar mudas sadias, então tem que comprar mudas que tenham uma certificação de onde foi que você comprou, se é livre de doenças, e aí você vai ter uma boa, assim, já diminui muito o prejuízo lá na frente, né? Se vier a clorose variegata dos citros. Poda de ramos com sintomas iniciais em plantas com mais de 2 anos e erradicação de plantas mais novas, como também o controle das cigarrinhas. Além dessas medidas, é importante manter os tratos culturais exigidos pelo pomar. Então, ó, como é que eu disse? Mudas sadias, podar os ramos doentes, controlar as cigarrinhas, porque as cigarrinhas elas acabam levando a bactéria para a planta. E deve-se ressaltar também que nenhuma das ações de manejo terá eficiência se for adotada isoladamente. Tem que fazer todas elas juntas como medidas preventivas, porque para combater depois que tiver a doença vai ficar muito mais difícil. Com isso, finalizamos a nossa primeira videoaula e vamos continuar falando sobre as bactérias fitopatogênicas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.